bíblica, uma igreja adoradora, uma igreja profética, uma igreja acolhedora e uma igreja restauradora. Não que somos essa igreja agora 100%, né? 100% não somos, mas Deus tem ministrado o nosso coração, Deus tem trabalhado na vida de cada um, e para que nos tornarmos uma igreja com esses princípios, porque a visão de uma igreja, né, os valores dela, ela está dizendo assim, está determinando a nossa visão para daqui a alguns anos, como nós queremos estar, é como nós queremos alcançar. Então a nossa visão para daqui a 5 anos é sermos essa igreja, sermos uma igreja bíblica, que já somos, eu creio que tudo que é ministrado, tudo que é feito é pautado pela palavra. Essa igreja adoradora, que também eu creio que já temos um bom caminho andado, né? A adoração aqui na igreja ela funciona. A igreja profética também temos vivido. Essa igreja acolhedora que ainda temos muito que viver, e uma igreja restauradora. Então, a visão que Deus deu para nós, não é uma visão do agora, somos agora, não, mas é o que nós queremos ser daqui a algum tempo. E talvez daqui a 5 anos, quando é o objetivo dessa visão, Deus vai dar uma outra direção, e vamos ter que viver um outro tempo, um outro patamar daquilo que Deus colocou. E eu creio que Deus tem feito grandes coisas, nosso meio, Deus tem nos alinhado, Deus tem falado conosco. Sermos uma igreja acolhedora não é fácil, queridos, não é fácil. Deus tem ministrado muito sobre isso aqui para nós. E praticamente resumindo a ministração do pastor hoje de manhã, do pastor Simão, é que acolher significa servir. Eu tenho que servir. Servir no corpo, servir naquilo ao qual Deus me chamou, servir no projeto que Deus estabelece para a igreja como local. Ele fala, né? Ele falou inclusive de manhã que a igreja em si não é as 4 paredes. As 4 paredes é o lugar onde nós congregamos, onde nós estamos aqui, ó, mesmo em menor número, juntos. Mas a igreja ela é um organismo vivo, né? A igreja é algo vivo, poderoso. E ele inicia a ministração de manhã falando, olha, a igreja ela é poderosa. E é mesmo, queridos. Precisamos entender esse poder que há na nossa vida, que há na vida do seu irmão, que há nesse momento que Deus estabelece para nós como uma igreja aqui no bairro, como uma igreja aqui nessa cidade e uma igreja nessa nação. E hoje, falando disso, eu quero trazer um tema e é falar um pouquinho sobre a unidade que acolhe. Porque, queridos, não tem como sermos uma igreja acolhedora se não antes nós que estamos aqui, preparando-se para receber as pessoas e acolher as pessoas, não tem como sermos uma igreja acolhedora se nós não entendemos o princípio da unidade. Se não olharmos para o nosso irmão e entendemos assim, uau, independente das características diferentes, independente dos pensamentos diferentes, independente daquilo que somos ou pensamos, até diferentemente, eu sou um com meu irmão, eu sou um com ele. Somos um corpo, ainda que com diversos membros e com cada membro tendo a sua função, nós somos parte de um corpo. E por fazer parte de um corpo, nós precisamos entender, queridos, que caminhamos para o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. Não tem como sermos uma igreja que acolhe se nós não entendemos esse princípio da unidade, se não buscarmos viver essa unidade. E é isso que eu quero ministrar hoje um pouquinho. Abra lá sua Bíblia em 2 Coríntios 13. Abra aí, é um versículo. 2 Coríntios 13. Aleluias. Acharam aí, irmão? Celular fica facinho achar, né? Mas tem uns irmãos que aprenderam na igreja bíblica a trazer a Bíblia, né? Isso é bom, hein, Mateus? Cadê a Bíblia? Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Sejam com todos. Comunhão, a gente percebe que o apóstolo Paulo dizendo isso justo para a igreja de Corinto, né? Uma igreja que era uma igreja cheia dos dons, uma igreja que praticava as obras do Senhor, uma igreja que havia ali um grande crescimento, mas era uma igreja totalmente ainda cheia de debilidades, onde o caráter das pessoas era muito mais exposto do que nós imaginamos. Então Paulo está dizendo, né, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos. Comunhão, que no grego significa koinonia, significa participação de todos em algo que não tem divisão, em algo indivisível. Então koinonia significa comunhão, e a comunhão no seu original é isso,
participar de algo que não é dividido, algo que não tem como dividir, algo que é único, algo que é comum, algo que a gente não tem como, vamos dizer assim, repartir, mas algo que apenas significa ser um com alguém, ser um com um propósito com alguém. Em Atos 2:44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, tudo em comum. No verso 42, um pouquinho antes, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a unidade, meus queridos, ela não existe, ou na verdade a unidade ela só acontece quando nós temos algo em comum. E o que nós temos em comum aqui? O que nós temos em comum aqui? Eu não tenho nada em comum com o Alex. Tenho, talvez eu tenha algumas particularidades. Eu sou São Paulino, ele é São Paulino, né? Estamos, graças a Deus, temos uma família abençoada. Isso é algo comum. O que mais, Alex, nós temos de comum? Não é muita coisa, não. Mas só por sermos São Paulinos... Somos o quê? Não, vamos reformular. Somos da mesma igreja, certo? O que eu tenho em comum com o Diogo? O Diogo é um tangedor, né? Eu também sou. O que mais, Diogo, que nós temos em comum? Você é corintiano? Bicho, já não tem muita coisa em comum, Marcial. Queridos, o que difere, o que exerce essa questão da unidade, né, o que faz a diferença e ela só existe, é porque nós temos algo em comum. E esse algo em comum é isso aqui, ó, é a igreja, é a comunhão aqui dos santos, é a comunhão do corpo de Cristo. O que nós temos em comum é que nós servimos a vários senhores aqui na igreja. Eu sirvo a Jesus, a Sandra serve a Apolo, a Vânia gosta do Paulo, o Diogo gosta do Timóteo. Não, nós servimos a um único Deus, a uma trindade, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Isso nós temos em comum. Nós estamos aqui como igreja, como corpo, caminhando para o mesmo alvo. Qual que é o seu alvo, meu irmão? É a eternidade. Nós não somos aqui deste tempo, nós não somos desta terra, temos um destino, nós temos algo que nós temos que alcançar. Esse algo para alcançar, que é a eternidade, não está em algo material, em algo temporal, em algo que é palpável, mas está além daquilo que nós podemos imaginar. A própria palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós temos algo em comum. O que é? É a eternidade. Nós temos algo em comum. O que é? É Jesus. O que nós temos algo em comum? O Espírito Santo. O que nós temos algo em comum? Servimos a um Deus, e por isso nós somos a igreja. Então não existe unidade se eu não entender que eu tenho algo em comum com a Dani. Não são as minhas particularidades, não é o meu caráter, aquilo que eu gosto ou não gosto, aquilo que eu penso ou não penso, mas nós temos algo em comum, Dani. Eu posso pensar muito diferente, eu posso ser São Paulino, você corintiana, eu posso ser mais velho e você mais nova, eu posso ter algo e você não ter, eu posso ter me formado ou você também ter se formado em outra coisa, eu posso ter várias coisas, queridos. Podemos pensar diferente. Você pensa assim: pastor, eu acho que a igreja não deveria ter ventilador. Mas eu acho, não, a igreja tem que ter ventilador. Eu acho que a adoração tem que ser assim, vertical. Não, eu acho que a adoração tem que ser horizontal. Não importa essa questão de situações ou das coisas como o corpo. Mas o que importa, que é o mais importante, é aquilo que nós temos, Dani. A Jesus, servimos a Deus, temos o Espírito Santo de Deus, e nós temos um alvo todos juntos, porque, meu irmão, entenda o seguinte: qual que é o seu alvo em servir a Deus? Qual que é o seu alvo em servir a Deus, Denis? Qual que é a sua motivação em alvo, Marcinha, a servir a Deus? Para obtermos coisas? Para sermos protegidos por Ele? Não, amados. Servimos a Deus porque nós temos a garantia da salvação. Ele nos salvou, enviando o seu único Filho para nos salvar, para nos libertar, e temos um destino que é a eternidade. Isso é comum. Então, peraí, não podemos caminhar pensando totalmente diferente. Então, queridos, se nós não entendemos que a unidade significa que nós temos algo em comum, que é servir a Deus, que é estar na igreja em comunhão, em plena comunhão com o nosso irmão,
queridos, nós nunca conseguiremos ser uma igreja que acolhe. Porque eu vou entender assim, o Alex não vai ser aquele acolhedor, mas a Marcinha vai ser aquela acolhedora. Mas aí a Marcinha precisa que o Alex acolha. Mas se ele não quiser acolher, querido, nós vamos andar com uma igreja capenga. Uma igreja que é pensa, como no Pipa, já viu o Pipa que é penso? Aí você vai lá, né, Marcinha, amarra uma rabiola, aí ele fica certinho, não é verdade? Assim não é isso, menino? Eu pinava Pipa também. Mas Deus quer alinhar a sua igreja, para que cada um de nós entendamos, opa, eu sou um com o Denis, eu sou um com a Vânia, eu sou um com a Michelle, eu sou um com a Márcia, e nós temos um propósito, por mais que nós somos diferentes, por mais que nós temos particularidades diferentes, peculiaridades diferentes, pensamos diferentes, mas nós somos um corpo, e é esse corpo que acolhe as pessoas. Em 1 Coríntios 12, no 12 diz que a igreja é o único corpo de Cristo. Paulo, ele fala sobre sermos um corpo. Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falando exatamente sobre isso, de que nós somos um corpo, com vários membros, com funções diferentes, mas nós temos esse algo em comum. Nós funcionamos em favor do reino de Deus. Nós funcionamos em favor de estabelecer a vontade de Deus sobre esta terra. Então Paulo, ele vai ali demonstrando para essa igreja em Corinto, porque entenda o seguinte, a igreja lá em Corinto era uma igreja que falava em línguas, era uma igreja que tinha um sapateado, era uma igreja que tinha um irmão do roda, era um irmão que subia na parede, era a igreja que vivia um tempo de dons, de frutos, que não eram muito demonstrados ainda, mas era uma igreja que não tinha comunhão, ao ponto de que Paulo, lá em 1 Coríntios 11, o que ele fala? Ele exorta a igreja quanto à comunhão. Porque antes da ceia existia a festa ágape, ou seja, era aquela festa que todos se reuniam, compartilhavam o que tinham, compartilhavam a comida, e ali se preparando para o quê? Para sentar à mesa e comer do pão e tomar do vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Mas o que estava acontecendo? Não era uma igreja acolhedora. Porque o mais necessitado que chegava não tinha o partilhar daquele que tinha mais, porque os ricos levavam do bom e do melhor e não repartiam com aqueles que não tinham. Imagine você chegar aqui numa festa da igreja, todo mundo é convidado, traga algo, aí quem tem mais condição financeira monta aquele banquete, o grupinho ali. Tem salmão, tem tilápia, tem comida do Outback, tem caviar, tem lagosta, camarão, e chega lá um grupinho dos irmãos lá atrás, que traz a coxinha, traz a esfirra, traz ali aquele chocolate Dizioli, o sorvete que é da Jundiaia, enquanto o irmão está comendo bate de latte, o Dolly, e outro aqui no grupo da Coca. Aí você fala, poxa vida, mas espera aí, não é uma festa em comunhão com todos? Isso não estava acontecendo. E aí quando você vai lá para Atos capítulo 2, quando a igreja ela começa a se mover, ela começa a se movimentar verdadeiramente no primeiro século, você vai ver uma igreja que todos o quê? Haviam algo em comum. Eles vendiam suas coisas, vendiam seus bens, pegavam o que tinha, levavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos o quê? Multiplicassem isso em abençoar ali outras pessoas. Eles viviam ali na comunhão, nas orações, nas súplicas, no partir do pão. Olha, Dani, eu não tenho muito aqui não, eu tenho um pedaço de pão, mas já que a gente está aqui com fome juntos, vou repartir, metade é sua, metade é minha. Havia isso, e isso é unidade, isso é entender que somos diferentes, mas como corpo, caminhamos de uma forma única. Isso é que Paulo está ali explicando para a igreja de Corinto. Na verdade, está exortando, chamando a atenção daquele povo em Corinto. Olha, vocês precisam entender que vocês são corpo. E como que pode o olho dizer que a mão não é importante? Ou a mão dizer para o olho que também não é importante? Ou o pé, de repente, querer fazer a função da mão? Imagine! Paulo começa a exemplificar, a exortar a igreja de Corinto, dizendo, olha, Sandra, você é um ali com a Rosana. Você entende que você soma com ela. Nós não dividimos, nós somamos um com o outro. Nós acrescentamos, somos parte um com o outro. Aquilo que eu sou bom, eu abençoo a Sandra naquilo que ela é boa. Igreja é interessante, né? Eu não sei fazer muita coisa, não. Por exemplo, eu não sei preparar uma mesa. Mas só que tem a Paula, tem a Sandra, tem outras mulheres que fazem isso. Eu não sei, por exemplo, mexer com, né, Marcinha? Eu não sei construir. Mas sempre Deus nos abençoou com homens e mulheres que chegam aqui. Bom, peraí, pastor, vamos montar esse púlpito, vamos pintar a parede. Eu não sou profeta. Mas nós temos os profetas deste lugar. Ou seja, cada um tem a sua função. E se todo mundo entender a sua função e
fazer aquilo que Deus colocou, há unidade. E como há unidade, vai haver acolhimento. A unidade, meu irmão, ela vai se externar na nossa vida a partir da vivência, daquilo que é recíproco. Sabe o que é recíproco? Como que vem a unidade? Ela vem na questão do uns aos outros. É aí que entra essa reciprocidade. Ou seja, eu sou recíproco com a Rô, por quê? Porque tem uns aos outros. Ou seja, eu preciso amar e honrar uns aos outros. Da mesma forma que ela me honra e me ama, eu também a honro e a amo. Da mesma forma que eu honro e amo o Diogo, ele também precisa o quê? Me amar e me honrar. Quem mais temos na igreja uns aos outros? O servir. Em Gálatas 5,13 fala que nós devemos servir uns aos outros. Então, eu sirvo a Sandra como a Sandra me serve. A Dani serve o Diogo como o Diogo serve o Mateus. E o Mateus serve a Dani e também serve o Diogo. Isso é igreja, isso é unidade. Isso é o quê? A reciprocidade. Olha, Michele, eu sirvo você, mas você também precisa servir. E muitas vezes, a igreja hoje, nesse tempo, tem entendido e tem se levantado uma geração muito egocentrista, individualista. Hoje o evangelho, o entendimento nosso é do seguinte: eu vou para a igreja para receber. Se eu não receber, eu não fico. É ou não é assim? Nós estamos vivendo num tempo de imediatismo, onde eu peço uma bênção para Deus, até mesmo com Deus, ou seja, olha, se Deus me deu algo, se eu peço algo para Deus, eu quero agora. Mas se Ele não me der, eu faço birra e saio fora e não sirvo mais a Ele. Não. Onde podemos entrar mais com uns aos outros? Em Efésios 5,21 fala do sujeitar-se, que devemos nos sujeitar a toda autoridade, nos sujeitarmos uns aos outros. Ou seja, não é porque eu sou pastor, não eu vou me sujeitar a um de vocês. E eu me sujeito aqui, porque a pessoa vem, pastor, o que você sabe de fazer isso? Faz isso aí, eu penso assim, às vezes a nossa maturidade fala assim, eu vou arrumar confusão. Beleza. Porque muitas vezes pastor é dono da razão, não é verdade? Vocês não pensam isso? Que o pastor é dono da razão? Pensa ou não pensa? Fala a verdade. Nem isso vocês estão expressando para mim. Vocês estão com a cara assim, é verdade. Se externe isso, põe para fora. Eu não? Obrigado. Todos pensam assim aqui? Não, Márcia. Márcia, estou tão mais maleável, pô. Amém. Poxa vida, está certo. Eu tento o máximo em tentar compartilhar. E quando algo foge, que não é daquilo que nós entendemos como visão da igreja, claro que vamos negociar. Mas o sujeitar, queridos, não é temos que tomar o cuidado, porque senão eu posso entrar em princípio de rebeldia. Hoje o Vitor falou sobre isso, né, no sentido de que nós precisamos entender o projeto da igreja, porque se a igreja ela tem os seus princípios, se a igreja ela tem os seus pilares. Ele até falou da comida, né? Ou seja, quanto mais eu vou, conforme eu vou comendo, vou experimentando, eu vou o quê? Eu vou gostando. Então, ou seja, eu posso não entender o projeto da igreja. Nossa, por que está falando de 5 pilares? Adoração, profética, eu não entendo nada. Mas pastor, eu não estou entendendo ainda. Mas eu estou junto e vou caminhar com você. Estamos juntos nesse propósito como igreja. Porque o nosso intuito, muitas vezes, como seres humanos, a partir do momento que eu não concordo de algo, de um único algo, eu lanço fora todo um propósito maior de Deus, tanto para a sua vida, como para a igreja num todo. E isso não é unidade. Isso não é corpo. Isso é se sujeitar. O que mais? Uns aos outros. Suportar e perdoar uns aos outros. Diz em Colossenses 3,13, meu irmão, somos homens, humanos. Nós vamos pecar, nós vamos falhar, nós vamos nos decepcionar. Eu postei uma frase esses dias que é uma verdade. Às vezes nós nos decepcionamos, e sempre quando nós nos decepcionamos, qual que é a verdade? A gente terceiriza essa decepção. Ou não é? Porque normalmente a nossa decepção é sempre com alguém ou algo. Mas quando eu me decepciono com alguém, eu tiro dela o direito dela ser ela mesma. Que culpa ela tem dela ser ela mesma? Ou seja, o sentimento de decepção é só meu, não é da pessoa. Eu não posso olhar, a Sandra me decepcionou, não vou mais falar com ela, não vou mais ter comunhão com ela. Mas espera aí, é a Sandra. Ela tem as debilidades dela, tem as falhas dela, tem as virtudes dela, tem a forma de pensar dela. Se isso é o que ela é, não pode me decepcionar, porque é ela. Eu preciso entender o que eu sou, e mesmo que ela faça algo que eu não concorde, talvez o que eu não concorde para ela é natural.
Já parou para pensar nisso? O Diogo me decepcionou. Mas espera aí, talvez aquilo que para você é decepcionante, para ele foi normal. E a gente tira dele o direito dele ser ele mesmo. É como se a gente quisesse que ele fosse o que eu quero que ele seja. Não, você fez isso, você não pode fazer isso, menino. E tiramos o direito dela ser aquilo que Deus a formou, aquilo como Deus a criou. E esse sentimento da decepção é nosso. E quando isso acontece dentro da igreja, o suportar e o perdoar é tirado de fora. Quando alguém me machuca, quando alguém faz algo contra mim, eu já tenho que ter no meu coração, o perdão é uma decisão que muda a nossa vida, o perdão é uma decisão que transforma o nosso caráter, o perdão e o suportar é algo que, se eu quero andar em comunhão com o corpo, eu preciso ter isso como algo muito característico da minha vida e na vida do cristão, porque, queridos, a igreja é um hospital, a igreja é cheia de gente complicada, a igreja é cheia de gente que é doida, a igreja tem cheio de conversar do pastor. A começar de que muitas vezes está aqui pregando, ministrando, e às vezes a gente cria faz uma caricatura da pessoa, dizendo, o pastor ele é perfeito. Eu não sou, meu irmão. Tem hora que você vai mandar mensagem para mim, não vou te responder na hora, e se você fica mimimizinho, chateado, você vai se chatear. Tem horas que eu vou poder soltar alguma coisa aqui que você não vai gostar. Mas precisamos ser mais resilientes e entender que o perdoar e o suportar faz parte da unidade. Ou seja, olha só, e Jesus ele é tão lindo, Vânia, que ele coloca, devemos perdoar 70 vezes 7 ao dia. Ou seja, meu amigo, minha amiga, o que você lembrou agora? Meu amigo, minha amiga, seja uma pessoa que perdoa, libera. Não retenha o sentimento da falta de perdão, não retenha o sentimento do suportar, não, só seremos uma igreja acolhedora, se entender que eu posso perdoar alguém, se entender que eu posso suportar alguém, porque talvez aquela pessoa que você vai acolher, ela possa um dia te decepcionar, ela possa um dia te magoar, e você precisa ter isso característico no seu coração. Pensa, a gente recebendo pessoas, almas, e você sendo uma pessoa que não consegue liberar o perdão, não consegue suportar. Viva essa unidade. Um outro ponto é instruir, aconselhar. Precisamos instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Ou seja, eu preciso ter um canal de instrução para o meu irmão, para a minha irmã, para aqueles que se achegarão. Eu preciso aconselhar as pessoas, ou seja, para isso, eu preciso conhecer bem a palavra, para que eu não venha dar a minha opinião, porque a opinião da pessoa, na verdade, é algo muito pessoal dela, na verdade, a opinião carrega muito sobre você, é ou não é verdade? Já começa, a minha opinião, de quem que é a opinião? É sua, é ou não é verdade? Então a opinião, ela já começa carregado com a pessoa, algo pessoal dela. É legal, bênção, escuta. Mas, querido, o conselho, ele é diferente. O conselho você vai debaixo da palavra, o conselho você vai na necessidade, naquilo que a pessoa está demonstrando nas suas fragilidades. Então, uns aos outros é isso. É instruir, aconselhar, é confessar pecado e orar, não é que diz em Tiago 5,16, confessar seus pecados uns aos outros, orai um pelos outros para que haja cura. Você só vai ser curado se você confessar o seu pecado a alguém. E alguém de confiança, alguém que não vai te criticar, alguém que não vai te dar a opinião, alguém que não vai ali te condenar, alguém que não vai trazer juízo sobre você, mas alguém que vai ouvir com maturidade, vai orar por você, vai dizer, meu irmão, minha irmã, nós estamos juntos nessa pegada, e se você cair de novo, eu estou aqui para te ajudar a se levantar, eu estou aqui junto com você para suportar essa pressão, meu irmão. É isso que é confessar pecado, nós confessamos a Deus, em 1 João 2 diz isso, confessai os seus pecados ao Senhor, e Ele é fiel e justo para te perdoar, ponto. Quer cura na sua vida? Quer restauração no seu caráter? Quer mudar esses pensamentos? Quer parar de repetir pecado? Confesse o seu pecado a um líder, a um pastor, a alguém de autoridade, alguém de confiança, alguém de maturidade, que vai ouvir o que você está pecando e vai te ajudar, vai orar por você. Olha só quando nós oramos ali por aquela pessoa, é que ela começa um processo de cura. E o que isso está mostrando? Olha só que lindo, Tiago está mostrando que é a unidade, ou seja, para mim receber a cura que eu preciso em algo na minha vida, eu preciso ter alguém, homem, humano, do meu lado.
Não é um anjo, não é Gabriel, não é Miguel, não é arcanjo, não é querubim, mas é alguém cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da palavra, cheio do amor de Deus, que te ouve, que te escuta, que te aconselha, que ora por você, ou seja, isso é unidade. É alguém que te acolhe, é alguém que diante do teu pecado vai ali, vem aqui meu irmão, vem aqui minha irmã, te abraça, não te condena, não traz juízo sobre você. Nossa, você pecou, vixe, ainda fala até vixe Maria. Vixe Maria, já pecou mesmo. Não é essa a unidade que Deus quer trazer sobre a Rios. Não é esse tipo de acolhimento que nós temos que ter, porque, querido, é uma verdade. Se eu acolho bem as pessoas, se eu sou bem acolhido, eu vou acolher bem aquele que vai precisar de mim. Então, confessar pecado e orar faz parte da comunhão. Nossa, isso não é só para pastor? Não. Tiago está dizendo, confessar seus pecados uns aos outros. Você precisa entender isso, que você precisa de alguém, você precisa ser hospitaleiro com alguém. Você recebe as pessoas na sua casa? Você gosta de receber as pessoas na sua casa? Se alguém precisar de ajuda, você recebe essas pessoas. Você é bom hospitaleiro aqui? O pastor Vitor até falou de manhã, poxa, a recepção, as pessoas que vão entrando na igreja, e a primeira impressão, ela realmente fica, não fica? Quando você vai visitar uma igreja, acho que foi a Vânia, né, que falou que, foi você, Vânia? Você frequentou uma igreja que você entrava ali e saia do mesmo jeito. Dando nome, tudo. Eu também já entrei em igreja assim, queridos. Falei, meu Deus do céu, sou invisível aqui. Não é ruim? Quando vocês entraram aqui na Rios, vocês foram bem abraçados, assim? Te receberam bem? Fala a verdade, meu irmão. Você está na igreja, como diz a Márcia ali. É. E precisamos manter isso. É acolhimento. Quando a pessoa ela entra, ela entende que aqui ela foi bem acolhida. E o que ela vai ser? Conforme há o processo na vida dela, ela vai também acolhendo outras pessoas. Nós precisamos consolar e edificar uns aos outros. É o que diz em 1 Tessalonicenses 5. E consolar exatamente, meu irmão, quando alguém que está mais necessitado, triste, amargurado, angustiado, precisa de um ombro, precisa de um abraço, sem juízo, sem julgamento. Console alguém. Console alguém, seja por uma mensagem. Sinta, se conecte com a dor da pessoa. Se conecte com o sofrimento daquela pessoa. Fala, puxa, eu estou sentindo a dor sua, Alex. Estou sentindo a dor da sua perda, Diogo. Isso que é consolar uns aos outros, edificar uns aos outros. Edificar é construir algo na sua vida, a vida de alguém. Eu conversava com o pastor Vitor, ali na sala, ele falou algo muito interessante. Ele disse que estava nessa igreja, lá no Rio, nos comecinhos dessa igreja. Ele se sentiu muito bem, foi muito bem acolhido. E de repente chegou um irmão para ele, presbítero da igreja de lá, 10, 20 anos. Chamou ele para uma conversa e passou todas as capivaras de todo mundo da igreja. Todos os podres da igreja, de quem já pecou, de quem já não pecou, que a igreja é assim, tudo, passou tudo. Ele disse que ele voltou para casa tão amargurado, ele voltou tão sobrecarregado. Ele falou, chegou para a esposa dele e falou, eu não vou mais lá, porque aconteceu isso, e a esposa dele acabou ajudando ele nesse processo. Ele teve que fazer uma oração repreendendo essa mentira que o diabo trouxe através da vida de um irmão. Isso não é edificar, isso é desconstruir, porque quando ele entra naquele lugar, ele é acolhido, a palavra fala, a palavra ministra, ele estava sendo ali ministrado, tocado, e de repente vem ali um enviado do cão, e fala assim, olha, a igreja aqui é horrível, a Vânia peca, a Dani é pior ainda, o Denis, misericórdia, o Alex então, meu irmão, está ali, é tudo fachada, a igreja já aconteceu isso, a igreja já aconteceu aquilo, meu irmão, vocês já passaram por isso? Eu já passei muitas vezes. Já passou? Quem já passou aqui? Você acreditou nisso? É, aí que está. Mas você está entendendo que a semente é lançada? Então isso não é edificar é construir. Eu vou construir algo, meu irmão, por mais que você possa perceber que a igreja tem suas debilidades, e se você procura uma igreja perfeita, meu irmão, pode sair, vai embora, que aqui não é. Aqui você não vai encontrar uma igreja perfeita. Mas nós vamos entender que aquele irmão, ele faz parte comigo. E se eu chegar para ele falar todas as minhas agonias, as minhas discordâncias, e gozado, né? Ele falou, poxa, o presbítero está lá há 20 anos, irmão.
quase 20 anos, sabe toda a capivara de todo mundo lá. Esse é o verdadeiro irmão Fifi. E o que ele faz? Ele vai destruindo, ele vai sendo ali uma erva daninha, uma pequena raposinha, para aquelas pessoas que querem realmente crescer e ser edificados. Então, se você quer edificar alguém, edifique com as palavras, edifique com a verdade, edifique com aquilo que realmente vai construir algo na vida dela. A Bíblia fala de uns aos outros, em levar as cargas uns dos outros. Você tem levado a carga do seu irmão? Você tem levado o jugo? Você tem levado algo pesado, que muitas vezes está sobre as costas do seu irmão? Ah, pastor, mas espera aí, Jesus falou que o fardo dele é leve, nós devemos trocar esse fardo com ele. Sim. Não estou falando de um fardo espiritual, de algo relacionado ao pecado que do mundo vem sobre nós, mas eu estou dizendo que muitas vezes cada irmão, cada irmã tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem a sua vida atarefada, pode estar passando por luto, por perdas, pode estar passando por situações de dificuldades no casamento, na vida familiar, e aquilo para ela está se tornando algo pesado, e muitas vezes a pessoa não compartilha. E quando você descobre qual que é a sua função, é ir lá e falar: irmão, eu quero te ajudar a levar essa carga. E como que é ajudar? É só ficar dando palavrinha? Não, é ter uma ação com ela, uma atitude com ela. Vem aqui, vou pegar na sua mão e vou te auxiliar referente a isso. Isso é levar as cargas um dos outros. Então, queridos, precisamos entender que a Bíblia nos ensina em todo o tempo sobre essa unidade, e de que nós precisamos nos mover uns aos outros. Uma igreja, queridos, que quer ser acolhedora, não pode ser uma igreja que vive totalmente dividida naquilo que ela pensa. É a mão querendo ser o cérebro, é o olho querendo ser o pé. Não, Deus nos deu funções, e é nessa função que Deus tem te colocado como ferramenta. Você tem que ser um instrumento de Deus sobre esta igreja, para esta terra, para este tempo. Então não queira usurpar aquilo que é de alguém, porque é interessante, nós temos um grande problema de olhar aquilo que nos dá um certo status ao fazer. Quão difícil é, me perdoem com a palavra, será que alguém aqui gostaria de ser o ânus no corpo? Gostaria? Mas eu gostaria de ser o coração, o cérebro pensante. Mas quem quer ser o ânus? E ele tem a sua função, não tem? Como aparelho excretor, como aquilo que lança fora tudo aquilo que não presta em nós. O que mais, Alex? É muito importante. Se não funciona, pode dar doenças no seu intestino, na parte abdominal, no intestino delgado, intestino grosso. Mas tem a sua função. Mas a gente quer ser o cérebro. Eu quero ser o cérebro, eu quero comandar, eu quero dominar o mundo. Quero ser o olho, porque tudo vê. E a gente esquece que muitas vezes, talvez, Deus nos levantou para sermos o ânus, o aparelho excretor. Vamos ficar mais bonito. Cada um tem a sua função. Se eu entender a minha função dentro do corpo e viver a unidade como irmão, nós seremos uma igreja acolhedora. Nós seremos uma igreja que acolhe, porque eu sei a minha função. A igreja é isso, queridos. Uma igreja, a palavra fala que um reino dividido, ele não prevalece. Como nós iremos ser uma igreja acolhedora se eu me divido com o meu irmão? Se eu não me dou com ele? Se eu não sou um com ele? Meu irmão, nós sempre teremos indiferenças, sempre seremos diferentes em muitas coisas. Você não pode ter ali uma fantasia de que, nossa, o Denis tem que ser igual a mim. Não, o Denis não tem que ser igual a mim. Deus o formou, Deus o criou. Antes da formação dele no ventre da mãe dele, Deus já tinha dado um propósito de vida para ele, uma características para ele, virtudes para ele. Liberou uma unção específica sobre ele. O Denis tem que ser aquilo que Deus chamou. O Mateus, o Diogo tem que ser aquilo que Deus o chamou. E a gente tem essa questão muito humana de, eu quero ser aquilo que, nossa, eu quero ser um pastor. Mas se Deus te chamou para ser o cara que limpa ali o banheiro? Mas se Deus te chamou para ser o cara evangelista, que vai na praça evangelizar, e não ficar aqui no altar, com a luz
com aquela luz de Deus assim sobre você. Precisamos entender que nós somos do corpo. Se queremos ser uma igreja acolhedora, e acolher é trazer para si, é abraçar para si, é falar, olha, somos um, unidade, é a unidade que acolhe, porque se não houver unidade, Michele, vamos acolher o quê? Porque quando vier as almas, e vier a colheita, vier as pessoas, vier os mendigos, vier o morador de rua, vier a prostituta, vier o homossexual, vier ali o travesti, vier ali o traficante, vier ali o bandido, vier ali o maconheiro, vier ali o alcoólatra, quando ele entrar aqui, ele não vai saber para onde ele tem que ir, porque somos divididos em vários grupos, nós não somos um. Ele não vai se tornar um comigo. É que nem a parábola não, mas o ditado do purê de batata, né? Ela é um único. Você pega várias batatas, corta, põe ali, esquenta, começa a amassar. Quando você termina de amassar, o que se tornou? Uma única coisa. Esse é o propósito. Nós somos um saco de batata. Mas se nós nos unirmos, nós vamos nos formar um grande purê. E a Bíblia fala que nós somos sal desta terra. E para ser sal desta terra, precisa dar gosto. Então, queridos, que você hoje possa sair aqui entendendo, no nome de Jesus, Senhor, eu não posso apenas pensar no que eu acho que é certo ou que é errado. Eu não posso pensar somente naquilo que eu acho que tem que ser. A igreja tem que ser assim, aquele irmão tem que ser assim. Não, eu tenho que pensar como corpo. Senhor, eu faço parte de um corpo, eu sou ali a mão do corpo, e eu não estou exercendo a minha função. E quando eu não exerço a minha função, o corpo sente. É ou não é verdade? Fecha o olho para você e tenta caminhar. Você consegue caminhar e ir muito longe? Põe uma venda no seu olho, você não vai longe. Tira aqui o dedão, você consegue pegar um copo no jardim de início? Ó, calma aí. Estou desengonçado. O dedão tem a sua função. Assim como o dedinho tem a sua função. Então, queridos, se nós queremos receber as almas que virão, aceitando Jesus, sendo restauradas, curadas, precisamos entender esse princípio da unidade. Sem unidade não há acolhimento. Se eu não entender que eu sou um com a Vânia, que eu sou um com a Sandra, que eu sou um com a Márcia, com a Rosana, com o Alex, com cada um de vocês, e vocês são um como igreja, nós nunca vamos realmente romper aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Você já se preocupou com alguém da igreja esses dias? A gente tem sempre uma questão, né? Mas ninguém se preocupa comigo. Ninguém me liga, ninguém manda mensagem, ninguém vai atrás de mim. Mas um dia você foi atrás de alguém? Um dia você ligou para alguém? Um dia você mandou mensagem para alguém? Um dia você sentiu no seu coração de carregar a carga de alguém que estava precisando? Como eu falei, o nosso sentimento vai ser sempre assim, eu quero atenção, eu quero aceitação, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando não me dão, é como se fosse a criança reprimida dentro de mim que sai para fora, eu quero doce, eu quero. Mamãe tirou, mamãe parou de falar comigo. Nos tornamos crianças e rebeldes, mimadas. Mas Deus está levantando o Alex, igreja, que fala, olha, eu tenho minha função no reino. E minha função é ter em comum algo com meu irmão. Eu sirvo a Deus. E minha função é acolher, minha função é abraçar, minha função é orar por ele, minha função é carregar as cargas junto com ele, minha função é edificar ele, minha função é exortar ele se necessário, minha função é lavar os pés dele se for preciso, me humilhar, me submeter à autoridade, me submeter a um projeto maior da igreja, entendendo? Pastor, eu não entendo nada ainda sobre a visão e missão da igreja, mas se é para o reino de Deus, eu vou junto, e conforme eu vou experimentando, como diz o pastor de manhã, conforme eu for experimentando, que gostoso. Meu irmão, eu nunca comi comida japonesa, nunca gostei. E um dia o abençoado Moisés encheu o saco, vamos lá, meu aniversário. Aí o mimimi, primeiro veio mimimi, né? Se pastor não for, eu vou ficar chateado. Eu falei, meu Deus, vou comer o que naquele negócio? Peixe cru. E meu irmão, Michele, você gosta de peixe? Comida japonesa, Michele? É bom, não é? Eu fui começando a experimentar, primeira vez lá, ainda bem que ele pagou. Só salmão grelhado, 10 salmão grelhado. Porque era grelhado.
Aí ele, pastor, experimente isso aqui. Aí o Moisés, sabiamente, foi usado por Deus. Fala, experimente isso aqui. Na hora, meio assim. Aí comi aquela raiz, esqueci o nome. Gostei. Aí resolvemos ir um dia de novo. Foi no outro dia. Meu irmão, hoje eu amo comida japonesa. Gosto e como de tudo. Não foi assim? Com quem foi assim comida japonesa? A Márcia não gosta. Foi assim, Michele? Aos poucos? Foi quem mais? Foi assim a Vânia? Hã? Então, a gente sempre tem aquele costume de falar, você quer isso? Ah, eu não gosto, mas nunca experimentamos. Não é verdade? Experimente. Então hoje Deus está nos chamando, experimente viver a unidade. Experimentem, rios, viver a unidade. Que nós vamos experimentar coisas grandiosas da parte do Senhor. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Aleluias. Eu sei que não é fácil você olhar para o irmão, porque às vezes nós não nos batemos com outros irmãos com a questão das ideias, da forma como ele pensa ou não pensa. Eu sei as nossas dificuldades, eu sei de algumas debilidades. Mas nós vamos olhar como Jesus olhou. Um dia Jesus olhou para nós, ele não quis criar critérios para quanto à salvação. Imagine se Deus criasse critérios para o seu filho quanto à salvação. Não, só salva esses, só salva pessoas assim, desse jeito, não. A palavra diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, Deus deu, mas ao mesmo tempo que ele estava dando, ele estava nos acolhendo. O apóstolo Paulo fala que nós somos como filhos por adoção. Nós somos adotados, ou seja, o Pai nos adotou. Olha que lindo. A palavra ela é repleta de acolhimento. Deus cria o homem e o quê? O acolhe na onde? No Éden. Põe ele ali no jardim. E naquele jardim, ele dá tudo ao homem que ele precisa, porque Deus o acolheu. E mesmo depois da queda do homem, do pecado do homem, durante toda a humanidade, até Jesus, Deus sempre foi acolhendo os seus, sempre foi, escolheu um povo ali, através de Abraão, escolheu aquele povo como filhos escolhidos, que são os judeus, e foi durante anos e anos e anos e anos, até a vida de Jesus, aquele povo que muitas vezes virava as costas para Deus, pecava, se arrependia e restaurava. Pecava, se arrependia, havia restauração. Pecava, se arrependia, havia restauração. Deus sempre tem um propósito de acolher. Deus sempre tem um propósito de nos acolher. Você foi acolhido e um dia veio Jesus, veio o nosso Senhor, veio o nosso Salvador. Aleluia. Ele foi até a cruz, ele se deu ali naquela cruz para poder te acolher como filho. E por isso nós somos adotados, né? O pastor falou, é uma verdade, Jesus é o nosso irmão mais velho. A gente pode chamar ele de mano mais velho. E olha assim, quando a gente olha para o âmbito familiar, o irmão mais velho sempre tem aquela característica do protetor, daquele que vai proteger, daquele que vai encarar as dificuldades junto com os outros irmãos, daquele que cuida dos irmãos mais novos, na maioria dos lares. E Jesus, o nosso irmão mais velho, ele te protege, ele te cuida, ele te auxilia, ele está aqui com você, ele estende as mãos para você, ele te socorre quando você passa por luta, ele te acolheu lá na cruz. A cruz foi a entrega de Jesus, mas ao mesmo tempo nós somos acolhidos por ela. Na cruz nós somos acolhidos por ele, e Deus, através do seu tempo, através ali das gerações de grandes homens e mulheres de Deus que foram passando por gerações e gerações, o Deus tem um propósito de levantar uma igreja acolhedora, uma igreja que diz, vinde a mim. Olha só, Ele nos chamando novamente para acolher, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É o acolhimento, é no acolhimento que eu recebo alívio, é no acolhimento que eu recebo cura, é no acolhimento que eu recebo restauração, é no acolhimento que eu sou mudado, transformado na minha mente, é no acolhimento que a minha vida muda de uma forma radical, é no acolhimento que eu tenho intimidade com Ele. Jesus fala, olha, entra no secreto do teu quarto, e ali tem intimidade comigo, e ali se relaciona comigo, ou seja, é o Senhor de novo nos acolhendo na intimidade dEle. Nós temos um Deus de acolhimento, um Deus que Ele não precisava
precisava nos acolher, mas como criação, como filhos, Ele nos acolheu e nos recebeu. Então quero que você feche os teus olhos hoje e comece agora a orar ao Senhor. Começa a pedir: Senhor, dá-me esse espírito de unidade, para que eu venha me tornar um acolhedor verdadeiro. Senhor, vai quebrando todas as mentiras, vai quebrando, Senhor Deus, a falta de perdão, vai quebrando, Senhor Pai, o insuportar. Deus, tira do nosso coração, Pai, qualquer tipo de empecilho que eu possa ter quanto a alguém, quanto a uma pessoa. Senhor Deus, vai tirando toda a mentira do diabo, de que ninguém me ama, de que a igreja não me ama, de que as pessoas não me querem. Tira essa mentira do nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, nessa noite. Abre os nossos espirituais, porque, Pai, eu preciso entender que sou um com meu irmão, eu sou um com Ele, para nós nos tornarmos uma igreja única, uma igreja levantada pelo Senhor, poderosa para fazer grandes coisas, mas só através da unidade. Nós temos algo em comum aqui, por mais que nós somos diferentes, por mais que somos ali pessoas totalmente diferentes umas das outras, mas nós temos algo em comum hoje aqui. Esse algo em comum, Senhor Jesus, é servir ao Senhor no teu reino, é fazer a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, é cumprir o teu propósito, é dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei como irei, eu não sei como chegarei àquele lugar, ao destino do meu propósito, mas eu sei que aquele que me chamou, Ele é fiel para me sustentar, Ele é fiel para me poder levar nos caminhos da vereda da justiça e chegar ao cumprimento do meu propósito. Ele vai suprir as minhas necessidades, Ele vai suprir as minhas carências, Ele vai suprir os meus sentimentos, as minhas emoções. O Deus que me escolheu antes da formação do ventre da minha mãe, é aquele Deus que me capacita, é aquele Deus que me levanta, é aquele Deus que me auxilia. E eu sei que com Ele eu vou mais longe, eu vou para a eternidade, esperando o grande dia da volta do seu Filho, de Yeshua HaMashiach, Jesus, que virá em glória buscar a sua igreja. E eu quero estar preparado, mas enquanto eu me preparo, eu quero ser aquele que acolhe, eu quero ser aquele que perdoa, eu quero ser aquele que suporta, eu quero ser aquele que leva a carga um do outro, eu quero aquele que pede perdão, eu quero ser aquele, Pai, que ora um pelos outros, eu quero ser aquele que lava os pés um dos outros, eu quero ser aquele que intercede um pelos outros, eu quero ser aquele que edifica um ao outro, eu quero ser aquele que exorta um ao outro. Eu quero ser um instrumento, um vaso nas suas mãos, para ser usado na vida de alguém, na vida das pessoas. Por isso, Senhor Pai, coloca isso, planta essa semente no coração dos teus filhos e filhas aqui nessa noite. Pai, planta no coração deles, para que sejamos uma igreja unida, uma igreja em unidade, uma igreja com membros diferentes, mas com funções diferentes, com um corpo, Senhor Pai, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo aqui nesta terra, o corpo ao qual o Senhor escolheu para fazer a diferença para este tempo, para as famílias, para esta nação. Vai levantando, Senhor. Tira de nós toda discórdia, tira de nós espíritos de manipulação, tira de meio de nós os espíritos de Jezabel, que possam estar aqui reinando nos corações, reinando na mente. Vai tirando, Senhor Pai, tudo de espírito, Senhor, de contenda, de dissensão, de facção, de ciúmes, de inveja. Tira do nosso meio no nome de Jesus. Que reine a tua paz, que reine a tua alegria, que reine o teu esplendor, que reine, Pai, a tua glória sobre nós, mas que possamos entender que o Senhor nos chamou para sermos um, Pai, para sermos um com o nosso irmão. Olha para o seu irmão nesse momento, diga assim: meu irmão, diga para ele: meu irmão, eu sou um com você. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele mais forte. Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós temos muitos desafios. E ser uma igreja acolhedora é um desses grandes desafios que Deus colocou em nosso coração. Meu irmão, eu sozinho não vou conseguir nada. Eu sozinho não vou conseguir. A unidade vai fazer a gente avançar. Sabe, de sermos um, de falar: vem Dani, vem comigo, vamos lá. Você pensa diferente, mas nós somos um. É isso que precisa mudar, e nós estamos vivendo hoje numa sociedade, queridos,
que eu estava esses dias conversando com uma pessoa, no meu tempo, você conhecia poucos pregadores, né? Poucas igrejas, porque era na internet, a internet de escada, né? Lembra quem era dessa época? Orkut, que falava pastor tal, né, Sandra? E você tinha ali apenas a referência de alguns, hoje não. Se acessa, são várias referências, várias. Você não é um com aqueles, você é um aqui. Você é um aqui. Você é um com o seu irmão aqui. Deus tem um propósito para nós aqui, como igreja, como corpo. Meu irmão, e Deus já liberou muitas palavras para esta igreja. Há muitas palavras de crescimento. E eu creio nesse crescimento que já chegou o tempo. Porque Deus primeiro nos amadurece, nos fortalece, nos dá raízes. Mas eu sozinho não vou chegar a lugar nenhum. Mas quando nós estamos unidos num só propósito, por mais que pensamos diferente, nós vamos muito mais longe naquilo que Deus tem para nós. Então, amados, não é porque o seu irmão pensa diferente de você que você não vai mais amá-lo, não vai mais abraçá-lo, não vai dizer, meu irmão, precisa de ajuda lá com os jovens? Estou lá, hein? Vou estar lá. Precisa de ajuda com isso? Estou lá. Isso é corpo, isso é igreja. Glória a Deus. Amém.